Amém, graça e paz, igreja, a você que está nos assistindo. Na verdade, a Cid falou, pregadora, né? Eu não sou pregadora, né? Mas Deus dê graça para nós. E a gente agradece aí esse tempo, né? E a confiança de nos, né? De nos dar aí essa oportunidade de a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Crianças, né? De 3 a 8 anos, né? Com as tias ali, com a Betinha. Elas já estão esperando as crianças ali. Amém? Quem está nos visitando hoje? Tem algum visitante aqui? Amém. Que bom nós estarmos na casa de Deus. E para mim, não sei você, mas se nós já fôssemos embora agora, Deus já tinha derramado muito sobre a minha vida. Ele já falou muito ao meu coração. E enquanto o Diego louvava esse último louvor, né? Deus não desiste, né? De mim. Algumas vezes foi a minha oração nesse tempo que eu passei esse ano tão atípico, tão difícil, com enfermidade. E é só a ação de Deus mesmo, só o Espírito Santo para agir na nossa vida, nos transformar e nos fazer nova todas as coisas. Amém? Então, essa era uma das minhas orações. Senhor, não desiste de mim e não deixe com que eu desista, porque muitas vezes a gente quer parar tudo. E é disso que a gente vai estar falando um pouquinho, né? Lá em Efésios fala para nós, né? Nos enchermos do Espírito Santo. E a gente sabe que a palavra de Deus se renova todos os dias. Então, quem esteve no mergulhar, talvez vá ouvir um pouquinho das mesmas palavras, né? Que eu vou estar falando aqui, mas foi algo de fato que Deus falou muito comigo. Foi um divisor de águas e tem sido, acredito que para mim e para as que estiveram aqui no mergulhar, no cura. E é isso que Deus quer fazer conosco a cada dia, que a gente venha se encher da presença dEle, que a gente venha entender que nós não somos nada, que nós precisamos de graça, misericórdia, favor de Deus, que a alegria dEle, né, vem em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso que Ele quer fazer conosco. E quer que a ação do Espírito Santo seja forte nessa noite. Talvez você parou por alguma situação. Talvez você fala assim, eu não tenho mais forças para nada. Eu não consigo mais. É o que eu muitas vezes falava. Quando a pastora Milena me desafiou no mergulhar. E eu falava assim, não, eu não consigo mais. As palavras fogem da minha mente. Eu estou com um pouco mais de dificuldade de ler. Como a gente né? Como a gente muitas vezes deixa e permite com que o inimigo, ele é sujo, sabe as nossas debilidades, sabe aonde nos atacar. E às vezes acontece justamente isso. Você não vai conseguir. Você tem debilidades, você tem dificuldades. E a gente precisa avançar e vencer. Amém? Então a gente está vivendo num tempo aí de tantas mudanças. Vivemos num tempo de pandemia. Alguns, graças a Deus, passaram por ela, né, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma perda. Outros ficaram adoentados, outros ficaram numa UTI, como eu fiquei. Outros tiveram que passar por luto da família. Então a gente às vezes acha que Deus está demorando tanto para nos responder, não é? A gente às vezes fala assim, eu não tenho mais forças em mim. Aí vem as preocupações, vem as aflições. E a gente quer ficar muitas vezes no nosso conforto. Não quer ser confrontado pelo Senhor. Não quer ser confrontado pelos nossos líderes. Não quer ser confrontado pelos nossos pastores. E a gente esquece, até por teimosia, de obedecer. Porque a palavra de Deus fala que são eles que velam por nós, né? Mas é o Senhor que está agindo em nós e através de nós. Então, se eu fosse colocar um título para essa palavra, eu colocava assim, saindo do controle da sua vida, né, da minha vida, para que a gente venha mergulhar no Espírito Santo, para que a gente sinta a presença dele em todo o tempo, para que a gente possa decidir, né, nessa noite, falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero de fato sair do controle da minha vida. Eu não quero ficar do jeito que eu acho que está bom. Eu não quero deixar eu ficar no raso. Porque a gente às vezes quer ficar assim, no raso. Essa igreja poderia estar lotada de pessoas. Tem cadeira vazia aqui hoje.
Mas aonde nós estamos? E quando eu escrevi essa palavra, era para mim que o Espírito Santo estava falando também. Quantas vezes, Silvia, você deixou, né, o reino, a obra, porque talvez para você tinha coisas mais importantes. Eu sei que muitos não podem estar aqui. Sei que online, falava isso ontem com o pastor Mário, né? É uma bênção. Quantos caminhoneiros, quantas pessoas distantes estão ouvindo em todo esse tempo a palavra de Deus. E de fato sendo trabalhado, transformado. Eu creio nisso. Mas nada se compara a gente estar aqui junto, em unidade, no mesmo espírito, porque a palavra de Deus fala que aqui Deus ordena a bênção, né? Então é nesse tempo junto, em unidade, que a gente vai prevalecer também, que nós vamos nos levantar e falar assim, ó, nós somos vencedores, nós vamos prevalecer, ou prevalecemos, ou sairemos das nossas dificuldades. Então eu te desafio, você que está aí nos assistindo, né, saia do teu conforto, venha sair do online e venha para o presencial também. Nós temos tido alimento e muitas vezes a gente deixa esse alimento, né, do reino para nos alimentar de tantas coisas que de fato não são boas ou não agrega em nada a minha e a sua vida. E a ação do Espírito Santo sempre vai trazer em mim e você um crescimento. E muitas vezes a gente passa por provas e por processos porque a gente, né, não confia em Deus, não entrega a nossa vida para Ele. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente até pode, por um tempo, falar assim, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Mas na primeira dificuldade, ou no tempo que Deus demora um pouco para entregar algo para a gente que a gente está pedindo, a gente acaba deixando de agradecer, de confiar, de se entregar a Ele. E a gente volta a viver muitas vezes na superfície. E a gente vai num processo, né? Eu estou crescendo em Deus, daqui a pouco eu vou sucumbir de novo nas minhas forças, nas minhas vontades. E isso não agrada o coração de Deus. Interessante porque eu sempre gostei, né? Só abrir um parênteses aqui, de andar de salto. E trabalhei muitos anos, né, com salto. E na sexta-feira eu não pude colocar salto porque eu não conseguia andar. E não consigo mais. Por enquanto eu creio andar de salto. E como a gente é, né? Aí eu fiquei toda na hora incomodada e frustrada. Ai, o sapato está aqui e eu não consigo colocar. Mas na hora o Espírito Santo me incomodou. Mas você está viva. Agradece, né? Seja grata. E a gente às vezes fica nessa superficialidade tão grande. Homens, mulheres, jovens, né? A gente busca por coisinhas fúteis. E Deus quer nos ensinar sempre. Não importa se tem sapato de salto, se tem sapato baixo. Importa quem é você nele. Importa que o Espírito Santo habita em mim, em você. E nós muitas vezes, né, damos voz a Satanás a colocar situações em nossa mente que a gente acha que a gente não vai conseguir avançar. Os dias são difíceis? São. Mas há um Deus que tudo pode. E quem vai trabalhar em nós... Não sou eu ficar falando o tempo todo para a Aline. Aline, faça isso. Aline, muda de vida. Não. Lívia, faça diferente. É o Espírito Santo. Quando eu consigo dar voz a Ele. E Ele vai agir. Ele vai trabalhar. Ele vai resgatar. Ele vai de ossos, como nós cantamos, né? De ossos fazer soldados se levantarem. E é assim que a gente precisa ser no Senhor. Mas muitas vezes é difícil sair do controle, não é? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não quero, eu não consigo. Muitas vezes Deus nos chama para sair do controle e a gente é teimoso. Porque o nosso medo toma conta, porque a gente acha que não é capaz. O tempo todo, né? Deus quer fazermos avançar. Mas a nossa falta de fé, muitas vezes, em saber que tudo Ele pode... faz com que a gente fique paralisado. O medo paralisa. E nós sabemos disso. Mas muitas vezes é difícil a gente entender. Em todo o processo a gente sabe que há ensino do Senhor, há crescimento para nós, ao novo de Deus. E nesses dias nós podemos ser reconstruídos. Muita coisa a pandemia veio para nos ensinar. Eu creio nisso. Quando eu fiquei com Covid, quando eu fiquei internada, quando eu fiquei na UTI,
Eu sempre peço a Deus, não me deixe esquecer, Senhor, dos dias difíceis. Porque eu sei que foi um tempo de reconstrução para a minha vida. Foi um tempo, ainda está sendo um tempo de Deus trabalhar em mim, de depender dEle. E Ele quer ensinar isso para nós nessa noite, de depender dEle, de sair da apatia, de sair da insensibilidade que muitas vezes a gente vive. Insensibilidade com o outro, insensibilidade na nossa vida com Deus. Tudo tá bom, as migalhas ficam para Ele. Eu busco trabalho, eu busco as minhas coisas, e Deus sempre está falando muito comigo isso, né? Esse tempo não foi porque aconteceu uma enfermidade, porque aconteceu e pronto, não. Mas porque Ele permitiu, né? Assim como Jó, Deus permitiu. E eu creio que houve muito trabalhar de Deus na vida dele. E assim tem sido na minha também esses dias. E a obediência nossa vai gerar sempre bênção na nossa vida. Compreender que muitas vezes nós somos tão dependentes dos outros, mas Deus quer desmistificar isso em nós, para a gente não depender dos outros. Quantos muitas vezes não estão aqui hoje porque falam assim: eu não vim porque meu esposo não veio. Eu não vim porque chegou uma visita em casa. Eu não vim porque meu filho teve uma situação e eu não consegui sair de lá. Quantas vezes a gente se apoia nas pessoas e Deus quer nos ensinar para que a gente se apoie nele, somente nele, para a gente não ficar vulnerável às coisas desse mundo. E se uma hora a gente perder alguém, a gente vai ficar também parado em casa, a gente vai ficar prostrado em casa por luto. Que o Senhor venha nos reavivar nessa noite, reativar em nós o Espírito Santo, para que a gente está dormindo, que a gente fique ativa nele. Porque muitas vezes a gente está dormindo espiritualmente, e o Espírito Santo quer isso em nós, quer fazer esse agir, de falar assim: ei Silvia, levanta, acorda, vai além, não se conforma. Mesmo que está a perna doendo, né? Você pode louvar a Deus. Mesmo que às vezes está um pouco de canseira, não importa, você pode. Agradece porque você está viva. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor e entender que Ele busca em nós, né, verdadeiros adoradores que dependam. E quando eu li essa palavra de depender, de dependência em Deus, eu falei, como é interessante. Porque muitas vezes a gente não quer depender de Deus. A gente fala que depende. A gente louva a Deus e faz as nossas orações. Eu dependo. Mas quando você fica numa cama, deitada, sem conseguir se mexer, é vulnerável às pessoas. Porque ali você não sabe o que vai acontecer. E você depende daquele, né? E você pede a Deus: Senhor, né, prepara alguém para cuidar de mim, né? Prepara o momento, porque eu não sei o que vai ser. Aí Deus, de fato, dá um tranco muitas vezes na gente, né? Dependa de mim. Você ficou tão vulnerável, dependendo das pessoas, de enfermeiros, de médicos. E eu, claro, vi o agir de Deus em todo o tempo. Mas a gente às vezes, né, deixa o outro cuidar de nós. Ou como eu falei, né, ou a gente fica preso ao outro e esquece de se sujeitar àquele que te fez para você servir. Aquele que te fez para você ser uma adoradora. E Ele nos formou para que a gente continuasse se relacionando com o Pai. Somos imagem e semelhança dEle. E assim como Adão e Eva, né, se relacionavam com o Senhor, é isso que Ele quer de nós, todos os dias, esse relacionamento. E a gente, né, voltando um pouquinho no mergulhar, falamos muito também sobre os rios. E o Rio Tigre fala muito de um rio, né, que ele é rápido. Esse é o significado dele. E a gente falou também sobre a ação do Espírito Santo. E fica para nós também nessa noite, né? A ação do Espírito Santo, ela é rápida. O Espírito Santo, quando eu permito, ele vai agir em mim. Ele vai, de fato, quebrar cadeias. Ele vai me libertar. Ele vai fazer com que eu entenda que eu preciso da ação dele para viver dias, né, melhores. Para que eu venha me sujeitar a ele e ter uma ação transformadora na minha vida, de uma adoradora. E esse rio, né, transforma. Esse rio que passa, que é a ação do Espírito Santo, ele nos deixa dependentes e completas nele.
né? A palavra de Deus fala que Satanás veio para roubar, para matar, para destruir. Mas o Senhor disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, né, não dá para ter sequidão em nós, não dá para a gente ter alegria nas coisas, nas pessoas, mas o Espírito Santo vai fazer isso, vai trazer dentro de nós essa alegria, essa certeza de que neles nós somos livres, de que neles nós somos, né, mais que vencedoras. E eu acho muito interessante, sempre falo nisso. Vamos abrir lá em Lucas, depois a gente vai falar um pouquinho da mulher samaritana também, tá? A gente vai falar de alguns versículos aqui. Lucas 9, do 1 ao 2. Louvado seja o teu nome, Jesus. Né? O Senhor nos deu espírito, né? Não de covardia. Lucas 9. Né? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode em nós. Né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Esse Espírito, né, habita em mim e em você. Lá em 2 Timóteo, não precisem abrir, mas 1,7 também diz assim: pois não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. E eu não sei se vocês, eu não vou ler, mas eu não sei se vocês leram ainda, tiveram a oportunidade de ler nesse final de tarde, né? Postaram um texto, né, para nós, de como está a igreja muitas vezes. Como muitas vezes o inimigo está dando risada da nossa cara, porque a gente vive de qualquer jeito, porque a gente não entende, não tem o temor de Deus, e a gente se distrai. E a gente muitas vezes se distrai com as coisas, né? Achando que, né? Eu já aceitei Jesus, está bom demais. Mas a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E aqui ele fala, né, que nós precisamos, em Timóteo também, que Deus deu a nós poder, amor, equilíbrio. Nós pisaríamos sobre serpentes e sobre escorpiões, né? E esse poder habita em nós. E esse poder, eu amo falar disso, porque é isso que acontece em nós. Há um poder dínamos dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, para ser usado, para ser ousado, para ser canal, para ser sombra, para ser a mão que abençoa, para ser aquele que pode fazer diferente de todas as coisas. Então essa é a ação de Deus, para que nós sejamos, né, mulheres e homens e jovens adoradores, intercessores. E eu queria abrir lá em João 4, né, que fala da mulher samaritana. Essa mulher tem muito a ensinar a nós, né? Jesus mudou a rota da viagem dele para se encontrar com uma mulher. Mas quanta coisa que ela me ensina. João 4, versículo 4, e a gente vai ler alguns versículos nessa noite falando dessa mulher. Talvez eu e você sejamos essa mulher samaritana nessa noite, que temos que ser verdadeiros diante de Deus, que temos que ter um encontro com Jesus, que precisa ser curado, que precisa ser transformado, que precisa depender somente dele, que precisa ter um encontro com ele. Amém? E o versículo 4 de João 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus marcou o encontro com ela, e Ele marca o encontro conosco nessa noite, e Ele quer um encontro com a gente todos os dias, e quer dependência. E no versículo 10 diz assim que Jesus, né, replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus
E quem é o que te pede, né? Que ele estava pedindo água para ela, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus é a água viva que nós precisamos. E no 12 diz assim: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos dá o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos, seu gado? E afirmou de novo Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus por essa palavra. E aí ela diz, né? Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nós não precisamos ter mais sede, né? Nós temos a água viva, Jesus, o poder de Deus, o Espírito Santo que habita em mim e você. E ele fala, nem precisa vir aqui buscá-la. Mas Jesus confronta essa mulher, como muitas vezes nos confronta também. E ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. E essa mulher, eu fico pensando que essa mulher poderia arrumar 1000 justificativas naquele momento. E falar assim, meu marido está trabalhando. Ou ela podia ter fugido dali e ido embora, conversar com Jesus. Era vergonhoso, ela já estava num horário que as mulheres não iam, ela era discriminada. Mas ela diz, né, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E como é interessante esse texto, porque quando Jesus trabalha em nós e age em nós, e essa é a ação do Espírito Santo, não tem mais justificativas em nós. Quantas justificativas eu e você damos para não estar na igreja, para não fazer uma visita, para não estar aqui nessa noite? Muitas vezes, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Vou me justificar, mas diante de Deus, Ele me conhece a mim, conhece a você. Não tem justificativa que prevalece. E ela não justificou, ela não se justificou, ela foi verdadeira. Isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos verdadeiros diante dEle. Senhor, eu tenho 5 maridos, mas não tenho nenhum, né? Quantas situações essa mulher estava vivendo. E ela foi se limpando, ela foi sendo autêntica diante dEle. E quantas vezes nós precisamos disso também, para sermos, né, adoradores do Senhor. E no 28 diz que ela deixou o cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus faz isso conosco também. Ele nos desnuda muitas vezes, e Ele conhece, e Ele sabe aonde precisa tratar eu e você nessa noite. Ele sabe que precisa ser reacendido a chama aí nessa noite. E ela fala, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Ele. O texto, né, é extenso, mas enfim, eu aprendo com esse texto, que é isso que acontece o tempo todo conosco. Quando a gente, né, busca continuamente o Senhor. Essa mulher, ela foi um exemplo no quesito de confessar, né? Quem era ela? Ela se expôs diante de Jesus. Ela entendeu que a fonte de água viva era Ele. Ela saiu a falar com as pessoas. Ela foi uma adoradora de verdade. Ela deixou o canto, ela deixou o pecado, ela deixou talvez ressentimentos, ela deixou a vida suja que ela vivia para se encontrar com Jesus. E é isso que Jesus faz em nós, né? A ação dele é essa, de nos limpar, de nos purificar, de deixar com que o rio, né, o Espírito Santo, trabalhe em nós a ponto de a gente falar assim, eu quero ser melhor, eu quero ser diferente, eu quero avançar, eu não quero desistir, eu não quero ficar paralisada com as minhas dores, eu não quero ficar chorando pelos cantos, eu não quero desagradar ao meu Deus, mas eu quero alegrar o coração de Jesus, eu quero fazer diferente todos os dias.
E ela não foi apática à situação, indiferente à situação. Que nós não sejamos apáticos, à presença de Deus, indiferentes à vontade de Deus, indiferente àquilo que Ele pede para você todos os dias deixar, largar ou fazer. O que Jesus muitas vezes te pede, que você fala, não, hoje não. Às vezes a gente acha que está falando para o pastor, para o líder, mas você está falando para o Senhor. Porque Ele fala todas as coisas que a gente faz, fazei como se fosse a mim. Então é ao Senhor que a gente fala muitas vezes não, e desagrada o coração dEle. E essa mulher saiu ao encontro, entendeu quem era Jesus. E eu lembrava também de Abraão, que está lá em, Jesus quer de nós adoradores. Jesus quer de nós que se levante intercessores, aquele que pode mudar situações, que pode fazer diferente todas as coisas, que pode tirar de nós todas as cinzas, que é isso que acontece muitas vezes. Precisamos tirar muitas vezes a cinza para que o fogo seja acendido, para que esse fogo do Espírito Santo seja diferente e aqueça em nós. Gênesis 18. Peraí, gente. Estou em Êxodo, não em Gênesis, desculpa. É quase lá, Não tem como errar esse livro, que é o primeiro. Gênesis 18. Aqui, eu amo essa história também, quando Abraão se levantou, como intercessor na vida de Ló. Como nós precisamos também se levantar muitas vezes como intercessores na vida de alguém. E a gente vai experimentar a ação de Deus, mudando situações. A gente acha que, eu ouvi esses dias, a ministração, a gente acha que os nossos filhos nunca mais serão do Senhor. Às vezes a gente acha que o nosso esposo nunca vai aceitar Jesus, que a nossa casa nunca vai ser salva. Mas nós precisamos nos levantar como intercessores. Nós precisamos entender que eu preciso, ouvir a palavra e ter uma ação sobre ela. Eu não posso ficar só ouvindo e achando que, eu só ouvi a palavra. Mas a atitude, a prática faz toda a diferença na nossa vida. E Abraão foi um desse. Sodoma e Gomorra ia ser destruído. E havia ali o sobrinho, Ló, sobrinho de Abraão. E a intrepidez e a atrevidez desse homem é algo assim que me marcou muito. Será que nós temos sido, de fato, esse homem, atrevido com o Senhor, intrépido, que não deixa para amanhã as coisas que a gente pode fazer hoje, que não fica procrastinando as coisas. Amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E ele, Abraão, lá no capítulo 18, no versículo 27, disse assim: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ele se sujeitou e se humilhou. A honra não foi dele, porque muitas vezes a gente busca para nós, honra. Não, ele se sujeitou, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão, disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. E ele insiste. Olha como nossa oração e nossa ação precisa ser ousada muitas vezes diante de Deus. O Senhor quer agir, o Senhor quer trabalhar, mas a gente precisa insistir e ter uma oração diante de Deus precisa e clara daquilo que a gente precisa. E ele, e ele insistiu de novo: porventura 40, não farei por amor dos 40? Insistiu. Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver
porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. E continua Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Mas ele sabia que não tinha 20, e ele continuou ainda, até ele chegar: se houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. E depois, no versículo 19, Ló recebe, os anjos na casa, e enfim, traz ali a esposa, os filhos e Ló, e tira eles de Sodoma e Gomorra. E infelizmente a esposa olha para trás, ainda gostava muito talvez daquele lugar, e vira uma estátua de sal. Mas eu vejo dessa forma, como nós precisamos abandonar aquilo que ficou para trás, como nós precisamos nos levantar, como adoradores, como intercessores, e muitas vezes até ressignificar o nosso propósito diante de Deus. As pessoas muitas vezes colocam em nós alguns rótulos. Quem é você diante de Deus? Qual o seu valor? Só de falha? Não, de filha? Qual a sua identidade em Deus? Para que você seja reativada todos os dias pela chama do Espírito Santo. E lá em Êxodo, vamos lá em Êxodo, agora é Êxodo, eu estava nele já, Êxodo 29, no Antigo Testamento, todos os dias o sacerdote ia lá, e oferecia oferta de animais, do 29, do 38 ao 42, Êxodo 29, 38 ao 42. E aqui está falando, no 38, isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro ao pôr do sol, enfim. O 40 também fala das ofertas, que eram entregues, que eram oferecidas, no 41 a mesma coisa, continua falando dos animais que eram sacrificados e oferecidos. E todos os dias, ali havia essa entrega, essa oferta de animais. E literalmente o fogo tinha que estar presente no altar. E daí todas as manhãs eles tiravam as cinzas do dia anterior, para que a chama fosse reacesa, reativada. Mas nós sabemos hoje, que nós não precisamos colocar os animais, em expiação. Nós não precisamos colocar os animais ali para oferta, porque o véu foi rasgado. Jesus, foi o Cordeiro que morreu por mim e por você. E nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a falar com Ele. Mas muitas vezes essa ação do fogo na nossa vida, ela é apagada pelas cinzas. Porque a cinza faz isso. Essa é a ação da cinza. E ela precisa ser removida. Muita cinza apaga o fogo. E o que pode ser a cinza na tua vida? O que pode ser a cinza na minha vida? Em Levítico 6:13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo precisa estar aceso dentro de mim e dentro de você todos os dias. Nós precisamos retirar as cinzas da nossa vida, seja o orgulho, seja o pecado, o que impede a ação do Espírito Santo na tua vida. O que precisa ser trabalhado dentro de mim e dentro de você, para que a gente tenha uma vida plena no Senhor, para que a gente possa continuar seguindo e prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, sem parar, sem falar assim, eu não vou no culto hoje, eu não vou obedecer ao Senhor, porque eu estou com dor nas pernas, porque eu vi a cara feia do meu irmão. Não, tem mágoa. O que precisa ser trabalhado em nós, para que nós possamos estar cheios da presença de Deus, para que aonde a gente vá, as pessoas vejam em nós, não pessoas amargas,
tristes, mas cheias do Espírito Santo, para mudar essa geração, para mudar a nossa cidade, para mudar a nossa igreja mesmo, né? Quantos que vão se chegando? E como muitas vezes nós reagimos? A palavra de Deus fala em Coríntios 6:19 que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer que nós tenhamos todos os dias intimidade com o Pai. E nós precisamos entender, né, que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso desânimo faz separação entre eu, né, e o meu Deus. E por isso nós precisamos estar alinhados à palavra dEle, na dependência dEle, e ressignificando a nossa vida, ou seja, fazendo diferente, redefinindo um novo sentido para nós. Que sentido que nós precisamos redefinir na nossa vida hoje? O que de fato vale a pena para nós hoje? Tem sonhos aí? Tem situações que muitas vezes pessoas apagaram? Tem cinza que precisa ser removida? Nós precisamos de fato abandonar o que ficou para trás e trabalhar no novo de Deus na nossa vida e avançar. Porque alguns meses atrás, enquanto eu ficava às vezes paralisada diante de algumas situações, de alguns medos, eu até achei que eu fosse enlouquecer, porque é isso que acontece. A gente começa a ficar com a nossa mente tão fechada no meio de situações difíceis, que você acorda pensando na dificuldade, dorme pensando na dificuldade, esquece do Deus que nós temos servido, porque a gente fala do Deus que a gente serve, mas a gente não vive. E a gente precisa acordar e despertar e falar: eu quero ressignificar a minha vida diante do propósito que Deus tem para mim, diante do Deus que eu tenho servido. Eu não quero ficar como uma morta-viva, porque eu passei por 8 meses de depressão em 2014 e eu sentia que muitas vezes talvez eu ia ficar desse jeito de novo esse ano. Mas eu decidi mudar. Eu decidi buscar em Deus. Eu falei: Senhor, né? Eu ouvi muitas vezes a pastora Milena falando comigo, porque muitas coisas eu queria deixar e eu falei: não, eu não posso. E eu preciso avançar. E esse impulsionar de avançar e de andar e caminhar não vai ser na minha força, vai ser na ação do Espírito Santo. Eu preciso entender que sem Ele eu não consigo caminhar, que sem Ele eu não consigo ressignificar a minha vida diante do propósito que Ele tem para mim. Qual é o propósito que Deus tem para você? O que precisa ser ressignificado? O que precisa ser trabalhado para a tua vida ter sentido a partir de hoje? Não em você, mas no Senhor. Aquilo que vale a pena de fato. Alinhado à vontade de Deus, sim. E nós muitas vezes precisamos para isso olhar de dentro para fora. Como aquele louvor que diz, né? De dentro para fora. A ação de Deus é essa. Que de dentro para fora Ele vai mudando a nossa vida. De dentro para fora vai acontecendo aquilo que tem que ser trabalhado. De dentro para fora. A gente passa pelo arrependimento, pela busca, pelo avivamento, pelo coração contrito e dependente da ação do Espírito Santo. Amém?